todas moldaram meu caráter e eu sou a pessoa que sou hoje, vencedora. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade e quem sabe faz, quem não sabe ensina. Aqui é a Angélica Uegima e é isso mesmo. Eu sou o Bruno da S e até hoje eu não sei por que me deram um papel dizendo que eu sou professor. Fala pessoas, aqui é Paulo Zanella e todo professor tem o seu Joãozinho que merece. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, essa semana vamos falar aí, aproveitando a semana do Dia do Professor, um podcast que tem aqui 2 professores de carreira, né? Eu sou um aspirante a professor, Paulo é um aluno como todos nós ainda somos também, né? Estamos sempre aprendendo alguma coisa. Já quase fui professor, comecei a faculdade de Geografia. E vamos falar um pouquinho sobre essa profissão, sobre os professores que nos inspiraram, né? O que fez os professores tomar essa decisão de se tornarem, né? Seguir essa carreira, os perrengues, as coisas boas, os aprendizados e tudo mais. Nós falamos já um pouquinho sobre isso ao longo dos podcasts aí, por causa das nossas experiências de vida, a gente acaba falando um pouco. O Bruno e a Angélica sempre estão comentando alguma coisa sobre os alunos, sobre as experiências de sala de aula, mas hoje vamos focar em específico nisso aí. E eu queria, assim, para fazer uma pergunta, para começar uma pergunta que todos possam responder, eu queria perguntar para vocês quais foram talvez as maiores inspirações, assim, aqueles professores que marcaram a vida de vocês. Vocês tiveram um professor que vocês até hoje lembram e falam assim, poxa, essa pessoa fez uma diferença na minha vida? Eu tenho muitos, eu tenho professores tanto no fundamental, e aí, bom, acaba que me marcaram, óbvio, é meio óbvio, né, mas acabaram me marcando os professores de ciências, de biologia, no fundamental, no médio. Tem professores que marcaram ao contrário, né, mas aí a gente vai, marcas ruins, né, a gente vai, acho que eu tenho a oportunidade de falar sobre essa responsabilidade também. Mas eu tenho vários, e mesmo na graduação. Eu acho que a graduação foi um lugar muito rico para isso. Porque então, eu tava, né, já é uma formação profissional, né, já é uma qualificação que vai valer um diploma profissional e tal, diploma de biólogo no meu caso. E aí então, muitos e muitos professores que marcaram tanto no aspecto técnico, tanto no aspecto do conteúdo, aquele professor que você fala, nossa, né, como eu aprendi com ele, como ele abriu a minha cabeça, mas muito também no aspecto humano. E eu tenho 15 anos de prática docente, então chega uma hora que a gente já pegou o traquejo técnico, porque com 15 anos de docência, ou você sabe fazer ou você não sabe, né? Você não vai mais aprender a fazer, você só vai aprimorar. E saber fazer melhor. Mas chega uma hora, nesses momentos, que acho que a gente se vê muito, ou é uma fase, vamos ver como é que vai ser, como é que vai acontecer no futuro, mas a gente se vê dando, de repente, mais importância para a questão humana, para a condição humana, sabe? A gente continua se preocupando com o arcabouço técnico, com a fundamentação teórica, com o conteúdo, mas chega uma hora que você se vê priorizando muito essa questão humana. E eu aprendi muito isso com professores que eu tive, especialmente na graduação. Professores que tinham a questão técnica muito boa, uns professores muito bons, assim, mas que cuidavam, que zelavam também dessa questão humana. E acho que hoje eu não teria a facilidade que eu suponho que tenho para lidar com esse aspecto humano se eu não tivesse tido esses professores. Então, de todo o rol de professores que eu destacaria, é difícil falar nomes porque eu posso esquecer de alguém, né? Isso vai ser uma sacanagem. Mas eu carrego com muito carinho um professor meu da graduação que é falecido, que é o Mário Gabrielli,
que nessa questão humana foi um dos que mais me marcou, de trocar ideia no sentido humano mesmo, porque eu fazia a disciplina dele quando a minha avó paterna faleceu. E eu não era muito, assim, super, hiper ligada nela, começou na minha avó materna, mas foi o significado daquilo, né? Foi a forma, que foi um acidente rodoviário, então foi uma tragédia, foi inesperado, e o contexto. Então eu lembro de conversar muito com ele, porque eu não conseguia fazer a prova dele, assim, porque eu não conseguia estudar. Então, e eu não ia mentir, né? Eu falei assim, não tô, faz 15 dias que minha avó morreu, eu não tô conseguindo estudar para tua prova. Ele, não, peraí, vamos com calma e tal. Então, então, eu tenho um rol enorme de professores que me marcaram na escolha profissional, na condução profissional, mas engraçado, eu lembro com mais carinho, muito mais carinho, os que me deram algum aprendizado nessa questão de relação humana. Rapaz, eu estava comentando isso até essa semana na escola onde eu trabalho, porque eu acho que professor, que é professor mesmo, de vez em quando tem que fazer uma autocrítica, né? E se perguntar, porque eu também faço muito isso, como é que eu era, né, como aluno? E eu tenho consciência que eu era um aluno muito encapetado, perturbei muito na escola como um todo, e não fui um aluno dos mais estudiosos. Mas o que me valeu, sabe, principalmente no ensino médio, no ensino fundamental eu troquei muito de escola, né? De 5ª a 8ª série eu troquei muito de escola. Mas no ensino médio eu fiz tudo na mesma escola. Cara, e eu tive no ensino médio professores, sabe, fantásticos. Então eu acho que de um jeito ou de outro, mesmo a minha mãe sendo professora, minha mãe nunca disse para eu ser professor. Nunca sugeriu nada, sabe? Todas as coisas que, assim, eu fui fazer um ensino técnico em contabilidade no ensino médio, logo eu que sou péssimo em ciências exatas, mas eu tive professores muito bons no ensino médio. E a Angélica até falou, não quero ser injusta porque posso esquecer alguns, mas cara, eu tive um professor de matemática fantástico, o professor Jorge Ribeiro, uma professora de literatura, Dona Silvia, que ela era uma alemã que veio para o Rio de Janeiro, professora Solange, de sociologia. O que aquela mulher fez ali comigo, sabe, na adolescência, foi ela que não é que me mostrou o Nirvana, foi a primeira professora que traduziu, viu o encarte, né, do CD do Nirvana, e ela traduziu para mim Smells Like Teen Spirit. Ela falou, isso aqui, quando você puder me empresta esse CD para eu dar uma olhada nisso. Então, quer dizer, eu tô citando esses 3 porque foram os 3 que ainda estão vivos e que, sabe, foram muito importantes na minha formação como ser humano. E depois, quando eu me tornei professor, eu descobri que eu imito muito eles, né? Imito muito o jeito deles darem aula, o jeito carinhoso como eles tratam os alunos e uma forma totalmente diferente de apresentar conteúdo dentro de sala de aula, sabe? Eu tinha um professor de matemática que em época de eleição ensinou a gente a calcular média, porcentagem, né, quando questão das pesquisas, utilizando pesquisa do Ibope na corrida presidencial, né? Então, assim, tudo isso contribuiu muito para minha formação. Então, esses 3 professores, assim, eu guardo no coração. E os falecidos, eles estão lá, mas eles estão no meu coração, e eu tenho certeza que eles estão em algum lugar dando aula, porque aqueles ali nasceram para dar aula mesmo. Cara, eu também tenho muitos professores que eu achava muito legal. Acho que referenciar 3 aqui que eu vou lembrar. A primeira professora que eu lembro no prézinho, o jardim de infância, não sei como é que vocês chamam na localidade de vocês, foi a primeira professora que eu lembro até hoje. O nome dela porque ela tem o mesmo nome da minha tia, Dejanira. Era professora de jardim de infância, então ela era legal, né? Ela sabia lidar com as crianças. Então por isso que ela me marcou bastante, foi a primeira professora. Aí, essa era a professora legal. E tem uma professora que marca você também, que é a professora ruim, né? Que você lembra dela. Chamava Rosenilda, mano. Acho que na segunda série, segunda série, ela era nossa professora. Ela tinha uma mania de bater nos alunos, sabe? Com a régua. Não sei se na época de vocês tinha aquela régua de madeira grande, tá ligado? Outras épocas, né? Pois é, ó, pessoas, milênios que estão ouvindo isso, tinha uma época que você apanhava a pessoa.
E eu sempre morei em cidade pequena, e então professor é conhecido da família, sabe? Então não tem como você reclamar muito. Se você respondesse, o professor chegava em casa e apanhava também, porque daqui a pouco a mãe já tava sabendo também, né? E no ensino médio, cara, tem uma professora que me marcou bastante, é a professora Jocely. Ela é a diretora da escola municipal hoje e também professora estadual. E ela dava aula de geografia. E é aquela professora carrancuda, sabe? Não dava moral pros alunos não sorria na sala, mas tinha uma técnica de pedagogia, de ensino que, tipo, ficava na cabeça que ela ensinava, sabe? Eu sempre fui muito bem na matéria dela e ela até deixava eu falar bastante. Então acho que por isso que eu gostava dela. E até por isso, quando fui escolher a faculdade que eu iniciei de geografia, eu iniciei por causa da inspiração nela, né? Mas não era o que eu queria pra mim. Não foi o que aconteceu. Mas era uma professora muito bacana também. Gente, mas caramba, peraí, o caçulinha aqui, que tem 20 e poucos anos, foi o que apanhou de professora. Eu que tenho quase 50, quando fui pra escola, já não podia, já era considerado, assim, nossa, não, já era considerado abuso e tal, nos anos 70, 80, que o menino tava na escola até 2 anos atrás e tava apanhando? Caramba! Mas isso era nos anos 2005, 2006, é que antigo, isso? pô. Que antiga? Vai. Nossa, lógico que vai não. A merda, Você tá doido. Vai se lascar. 2005 eu já tinha internet já, filho. Uma vez denunciaram ela. E ela era dona de um... O marido dela era dono de um bar. De um... Tipo, esses... Não boteco, assim, de bêbado, sabe? Um bar, assim, que vendia doce. E dela... Na mesma semana que denunciaram ela, levou nós lá no bar dela, deu um monte de doce pra nós de graça. Rosalina, você tá me ouvindo? Bons momentos passei com a senhora. Até que lembro do seu nome até hoje. Mas essa história que o Paulo tá lembrando aí, da professora, é um legal do que a gente tem aqui desses recortes do Brasil, né? Cada lugar, o Paulo é do interior do Paraná, eu de Minas, Bruno do Rio de Janeiro, e a Angélica tá atualmente no Pernambuco, mas é do Paraná também, Londrina, que é uma cidade bem maior, né? Mas é isso, né? Às vezes o tempo... Às vezes num lugar as coisas estão mais desenvolvidas, mais atuais, na outra tá mais atrasado um pouco, né? Os modos estão mais antigos ainda. Então, isso que o Paulo tá contando, minha mãe conta que acontecia com ela, né, na escola, na época dela. Mas comigo, por exemplo, nunca aconteceu. Eu tive vários professores também, assim, que me marcaram muito, cara, desde o ensino básico até ensino superior. Eu tinha uma professora de português e inglês, que eu nunca me esqueço da primeira aula que eu tive com ela, que foi na 5ª série, eu tinha mudado de colégio, e aí eu não conhecia ninguém, e ela entrou na sala, e 5ª série, né, antigamente, hoje em dia é o 6º ano, já era que mudava as turmas, né, você ia do Fundamental 1 pro Fundamental 2, e geralmente você começava a estudar de manhã, né, que é de 1ª a 4ª série, costumava ser à tarde as escolas, então acabava que era novidade para todo mundo, tanto para quem já vinha na escola, quanto para os novatos que vinham de fora. Era novidade para todo mundo, assim, é aquele contato com o professor de cada matéria, né, porque até então você tinha um professor só para todas as matérias. E aí eu lembro que ela entrou na sala, cara, sentou na mesa, e a turma tava assim, né, meio conversando, aqueles primeiros dias, assim, todo mundo batendo papo, e ela começou a falar numa voz baixa, e a turma foi silenciando, e todo mundo começou a prestar. Ela não levantou a voz para... Tipo, e todo o tempo eu estudei com ela até a 8ª série. Ela nunca foi uma professora de gritar em sala. Ela sempre teve muito respeito de todos os alunos, sabe? Era aquela professora que brincava com todo mundo e permitia até certo ponto que brincassem com ela também, né? Porque tem a questão da autoridade. Então assim, ela não fazia uma brincadeira que não poderia brincar com ela, né? Então, sei lá, fulano, você tá de namoradinho, né, sabe, tá apaixonado. Aí sempre tinha essas brincadeirinhas assim, sabe, ela sempre zoava assim o pessoal, queria saber das fofocas e tal.
Então, mas na hora de falar sério, era falar sério, sabe? Assim, é uma professora que até hoje me marcou demais, professora Cida, por causa disso, sabe? É aquela, às vezes a gente pensa que a autoridade, né, a pessoa gritar, ser brava, bater na mesa, mas ela tinha uma autoridade de igual para igual, assim, sabe? De não precisar, não de violência, mas se sobrepor em cima dos alunos. Assim, até hoje eu fico muito admirado com isso. Não, só essa ideia do Guilherme falou de autoridade. Hoje a professora Tere, professora de matemática, e ela não xingava, sabe? Não levantava a voz igual a sua professora. Só que ela te destratava, mano do céu. Ela, tipo, te jogava no fundo do poço só falando, sabe? Você vai ser um merda. Você não vai dar certo na vida, sabe? Ia escalando assim, mano. Daí todo mundo tinha medo dela, sabe? Não medo assim, mas não fazia arte na aula dela porque sabia que você ia ser humilhado em público, sabe? Sem levantar a voz. Era muito maneiro ver o jeito que ela ia fazendo o aluno ficar quietinho, murchinho na carteira dele. E podia ser o mais bagunceiro que fosse. Na aula dela não tinha. Ela mandava um poder psicológico assim. Incrível, cara. Paulo teve professoras de gente boa, né? Uma batia, outra humilhava. Tava legal, assim. Mas todos moldaram o meu caráter, né? E eu sou a pessoa que sou hoje, vencedora. Tá certo. Senti um pouco de ironia nessa voz aí. O que é engraçado nessas histórias é também isso, né? Tem esses professores ruins pra caramba, seja porque bate, seja porque não ensina direito, eles também marcam a vida da gente, né, cara? Esses professores que maltratam alunos, etc., esses são os caras que depois, num futuro, você acaba chegando à conclusão que você, sim, aprendeu alguma coisa com eles. A não ser como eles, ou a não fazer as mesmas coisas que eles. Mas, né, eles têm um jeito de marcar a gente também. Que acaba que é muito da personalidade da pessoa, né? Porque professor não tem a mesma personalidade. Você não adianta. Por mais que cada um nasceu para ser professor, mas é ao seu jeito, sabe? A sua maneira, assim. E hoje em dia eu ainda vejo que tá pior, sabe? Porque tem gente que não nasceu para ser professor, mas tá numa sala de aula porque é o jeito de ganhar a vida, sabe? É a única coisa que tá encontrando. Isso acaba com a minha saúde. Pois é. Ah, nossa, é difícil. Então isso tá meio pior isso. E queria aqueles estereótipos que você falou, né? Quem sabe faz e quem não sabe ensina, né? Vem muito daí também essa frase, sabe? Porque acontece, sabe? Acontece porque... sei lá, sabe? Como eu falei, eu sou um aspirante a professor ainda, não me considero um professor, apesar de trabalhar com ensino. Quando a gente olha, parece que é fácil, sabe? Parece que qualquer um faz isso. Qualquer um entra numa sala, se eu sei uma matéria, eu sei explicar, sabe? Se eu entendo de eletrônica, se eu pegar uma turma, eu vou ensinar eletrônica, sabe? Mas não é assim. Atualmente eu estou fazendo um curso de formação pedagógica justamente porque eu senti a necessidade de ter a parte pedagógica da coisa. Porque a parte técnica eu tenho, sabe? Eu sou formado, sou pós-graduado. Tecnicamente eu sei os conteúdos, mas a coisa de lidar com o aluno, de saber ensinar o aluno, isso aí você precisa ter esse cacuete essa formação e ter o cacuete do dom mesmo, sabe? De ser a pessoa que sabe, que vem com isso, sabe? Com essa coisa de conversar, entender como o aluno aprende, entender como a turma anda, saber se numa turma você tem que ser mais enérgica, ou na outra você tem que ser mais calmo, numa turma você pode andar mais com conteúdo, na outra você tem que ter mais paciência. Isso aí, Bruno e Angélica pode comentar isso aí, mas eu vejo isso, sabe? Essa questão, assim, isso que é o ser professor. O professor não é só aquela pessoa que vai lá na frente, passa conteúdo e os alunos, sabe? Tem que aprender porque eu sei, então os alunos têm que aprender. Entre eu saber e eu saber passar o assunto,
tem uma lacuna bem grande aí. Só um adendo sobre a professora Tere, que eu mencionei agora há pouco, na questão de matemática, de aprender, cara, foi muito importante, mano. As notas que eu tirei depois no Enem, cara, passaram muito pelo que ela ensinou, mano. Cara, muita coisa eu não esqueci até hoje por causa da forma dela de ensinar. Essa outra parte de comportamento daí é outra coisa. Mas do conteúdo, a explicação dela era muito boa. Tem muito professor ruim, muito. Eu diria assim que o número disso, a proporção disso, né, dentro de uma proporcionalidade, talvez esteja até aumentando bastante. Por quê? Falando especificamente da minha área, da biologia, muita gente entra no curso sonhando com a vida glamurosa de pesquisador. Entendeu? E a vida de pesquisador não é nem um pouco glamurosa. Eu ia perguntar isso. Como assim o cara enxerga glamour na vida de pesquisador? A ilusão de quem está numa graduação ou entrando numa graduação, isso é muito comum, muito, muito comum, sabe? E aí vai ralar e vai ver, depois que se forma, vê que além de não ser glamurosa, o se estabelecer como pesquisador é complicado. Então, no Brasil, é a realidade brasileira que eu sei falar, mas isso não é muito diferente de outros países, no contexto geral, os melhores centros de pesquisa são as universidades. Né? As universidades são os centros que mais produzem pesquisa no nosso país. Só que para você estar numa universidade, você está numa universidade como professor. Você entra na universidade como professor. Então você tem que ser professor. Então dentro da universidade é muito comum a gente ver professores investindo muito severamente na sua carreira de pesquisador, e não são bons professores, nem no aspecto técnico, nem no aspecto humano, nem na didática, nada, porque não é aquilo, sabe? Ele entrou na universidade porque ele entrou pelo mundo de pesquisa que a universidade oferece. Isso é muito complicado, muito polêmico, muito delicado. Ou aqueles que vão parar em sala de aula da educação básica, do fundamental médio, frustrados. Porque eu não queria estar ali, não queria ser professor de escola, eu queria ser pesquisador em algum centro, unidade de pesquisa. Então, a docência, ela tem que ser, acima de tudo, um dom mesmo. Assim, você tem que ter, no mínimo, um mínimo de prazer em lidar com isso. Um mínimo de alegria em fazer o que faz. Né? Porque não adianta, você lida com dezenas de pessoas na tua frente. Então você tem a responsabilidade, mesmo eu que lido com adulto, não é só lido com adulto, meus alunos todos são maiores de idade. Você tem ali a responsabilidade de colaborar numa qualificação, numa estruturação de carreira, né, de formação profissional, mas você de modo nenhum tem como esquecer que são pessoas. Tem uma história de vida que tem sentimentos, que tem... Então a parte dura aí disso tudo que a gente está falando é quando o profissional segue uma profissão sem vocação. Da mesmo modo que existe médico péssimo, médico ruim, excelente cirurgião, mas péssimo médico. Então existem excelentes pesquisadores, péssimos professores. É complicada a história de cair numa profissão sem vocação. Eu sempre digo, por mais manjado que seja, eu sempre repito a mesma frase, né? Que você tem que fazer aquilo que você gosta, né? Seu trabalho tem que ser aquilo que você gosta. Porque no momento que você começar a trabalhar naquilo que você gosta de fazer, você não está mais trabalhando, você está fazendo o que você gosta e ainda tem gente te dando dinheiro para isso. Então, assim, quando a Angélica fala lá que tem gente que entra na universidade querendo o glamour de ser pesquisador, eu me tornei professor porque eu fiz conta, entendeu? Aí ia ver um tempo lá que não ia ter o que eu ia receber de bolsa se eu corresse atrás, tivesse, sei lá, 2 escolas, 3 escolas em turnos alternados, eu ganharia um pouco mais do que isso. Eu falei, eu decidi por trabalhar como professor. E aí sim, né, me especializei em dar aula, vamos dizer dessa forma. Tempos atrás estava aí querendo voltar para fazer mestrado disso, para graduação daquilo, mas cara, chega um ponto, e isso é bem importante, em que você já sabe
né? Você já é professor, você conhece todas as realidades. E no meu caso, eu fico sempre me questionando como é que esses caras chegam, né, até uma sala de aula. Porque não é fácil. Você, amigo ouvinte, que, por exemplo, esteja aventando a possibilidade de se tornar professor, seja da disciplina que for, não é fácil encarar 40 pares de olhos te escrutinando o tempo todo em que você estiver em pé. Só pra vocês terem uma ideia, uma coisa que aconteceu recentemente. Eu sempre me visto da mesma forma, né? Camisa preta, calça preta e bota. Sempre do mesmo jeito, é um uniforme mesmo. Por razões inúmeras. Um belo dia, a garota reparou que eu tinha ido de tênis e não ido de bota. Falei assim, olha lá, primeira vez que eu vejo o professor de tênis. Minha bota estava lavando, não deu tempo de secar. Aí eu fui de tênis para a escola, a garota reparou nisso. Então assim, não é fácil entrar num lugar onde você está o tempo todo sendo analisado, medido, escaneado. Não é fácil entrar numa sala com esse tipo de pessoa, e é um tipo de pessoa, em alguns casos, que está disposta a tudo, está disposta a te enfrentar, e você mesmo assim escolhe, não, vou fazer isso, mesmo que eu não goste disso. Nunca sabe. Não é, essa equação não fecha. O cara encarar um meio de trabalho mal ou bem hostil, só porque eu vou ganhar um dinheirinho, por exemplo, se ele for servidor público. Essa equação não fecha na minha cabeça. Até que pela formação, né, essa pessoa, igual a Angélica comentou, é formado em biologia, física, química, ainda acredito que é um caminho, né, sei lá, em algum momento isso é uma segunda opção para a pessoa. Mas, por exemplo, não sei se o Bruno já viu isso aí nas escolas dele, mas tem gente, por exemplo, engenheiro hoje em dia que tá indo pra escola pra dar aula, entendeu? Pra complementar salário ou pra, sabe, fazer um bico. E aí, cara, não tem aquela coisa, sabe, E aí não dá aula direito, estressa aluno, não sei, sabe, não sei até que ponto isso é legal, assim. Eu dou aula e eu tô seguindo esse caminho muito porque é uma coisa minha mesmo, assim, eu gosto, sabe, é o prazer, encaro, vou lá, adoro estar no meio, converso com o pessoal, troco ideia, por mais que eu ainda mexa mais na parte de ensino superior, mas tive algumas experiências de estágio em ensino médio, e vi que é legal também, assim, não sei se eu daria um bom professor para ensino médio, ensino básico, mas é legal também, tem a sua particularidade, sabe? Então eu também não entendo, para mim não faz sentido a pessoa encarar uma sala de aula, é um serviço até bastante estressante, sabe? Que te suga muito se você não está preparado, você encarar uma sala de aula puxa muita energia, sabe? Às vezes isso é uma coisa que eu converso muito com as pessoas, sabe? Eu falo assim, gente, se você soubesse o que é você estar na frente de uma sala e mesmo que seja uma pessoa esteja te ignorando, sabe? Você não sabe quão frustrante às vezes é isso. Ao mesmo ponto que se tiver uma pessoa prestando atenção e absorvendo tudo que você está falando é gratificante, é frustrante do mesmo jeito uma pessoa que está te ignorando, sabe? Ou está conversando, porque assim, é um trabalho de... Às vezes, para ficar 50 minutos numa turma, você passou um dia inteiro planejando aquilo ali, sabe? Um dia inteiro pesquisando, preparando material, pensando como que a turma vai reagir, o que a turma vai absorver e tal, e você chega ali, cara, e às vezes, né, o resultado final não é isso. Então eu sempre falo com as pessoas, gente, respeita o professor, gente, sabe? Se o professor tá falando, no mínimo, faça silêncio, sabe? Não fica conversando, porque é chato pra caramba, cara, você tá no... E eu falo igual a Angélica falou que lida muito com adultos, né, por causa do ensino superior, eu também, e eu acho que adulto é até pior, sabe? Porque adulto faz de sacanagem, cara. Os caras, porra, velho, tem hora que dá vontade de mandar todo mundo se fuder, entendeu? Mas a gente tem que engolir, ter paciência e tal, porque tem horas que eu acho o mais triste é isso, sabe? As pessoas que às vezes nem respeitam, e aí você tem que lidar com isso e vira uma bola de neve, querendo ou não. O magistério me ensinou
eu nunca fui uma pessoa boa de planejar, né? Planejamento de futuro. Nunca fui. E um dos requisitos do bom profissional de educação é que ele planeje suas aulas, organize suas aulas. Mas o magistério me ensinou, cara, que isso só existe em escola, vamos dizer assim, não necessariamente a escola particular, mas é uma escola bem estruturada. Você tá entendendo? Com equipamentos e diversas coisas. Porque é uma das coisas mais comuns eu planejar aulas e pensar em fazer isso, pensar em fazer aquilo outro, e chega lá na hora o equipamento ou não funciona, ou outro professor que tinha agendado já pegou, e aí como é que você fica de atrapalhar a aula do outro professor para pedir o equipamento que você já tinha agendado, mas o professor ignorou a agenda. Aí você vai passar um determinado conteúdo, vamos supor assim, um filme. Pô, você tem que sentar para editar o filme, porque se você tem um filme de 2 horas para os moleques ver, eles não vão ficar 2 horas vendo o filme, você não tem 2 horas de aula, então você tem que fazer um trabalho. Então, assim, todas essas coisas me ensinaram o seguinte: não, amigo, não existe planejamento. Existe o seguinte: a gente vai dar aula de quê hoje? E aí é que começa um pouco da diferenciação do bom professor, né? Vamos supor, no meu caso de história, hoje vamos falar sobre ditadura brasileira. Pá, eu pego no máximo um vídeo de 5 minutos, já consigo espetar um pendrive na televisão, já, aqueles 5 minutos já impactam o moleque e bola pra frente. Uma suposição, né? Um vídeo sobre tortura. Só que muita coisa pode dar errado depois desse vídeo, ou durante esse vídeo, e por aí vai. Então, assim, o planejamento que eu aprendi na faculdade, ele, ao longo do tempo, eu fui percebendo que eles não, sabe, você não precisa disso. Vou pegar um exemplo muito simples. Sentei aqui no computador, o computador ficou o dia inteiro desligado. Sentei aqui para gravar hoje. Quando abro o computador, enquanto a gente está aqui, né, naquele nosso pré-papo, pré-gravação, abro o Facebook, tá lá um aviso da Secretaria de Educação. Só tem amanhã para lançar as notas. Então eu achava que eu tinha ainda uma semana, não tenho. Tenho menos de 24 horas. Então, quer dizer, são coisas que você se organiza e aí você ainda tem que se impor. Então, eu acho essas coisas bem complicadas. Um colega nosso aqui, um amigo nosso aqui, que hoje ele até tá quase acabando o mestrado dele em... não sei o que era, tá estudando veneno pra roça, e o que isso tem a ver com obesidade, alguma coisa desse tipo. E ele começou a namorar uma guria aqui da cidade, e o apelido da guria era Chuchu, né? Eu tive a brilhante ideia de pegar um chuchu aqui em casa, colocar numa caixa de presente e levar pra aula pra dar de presente pra ele. E bem aquele dia, veio uma professora nova, veio substituir alguém que não tinha vindo, alguma coisa assim. A coitadinha da professora, sabe? Novinha, assim, acho que tava começando aquela época. Mano do céu. Aquele chuchu voando dentro daquela sala, junto com folha de caderno, e viram em pedaço e cabo de vassoura. E a professora saiu chorando da sala. Nós nunca mais viu ela na escola. Acho que foi a primeira experiência dela. E vocês tiveram alunos tão... Não, como é que a palavra que eu vou usar, assim, inconsequentes desses? Sempre tem, cara, sempre tem. É aí que, por exemplo, você vê o bom profissional, o mau profissional. Eu digo isso de maneira bruta porque sou bruto, né? Recentemente aqui no Rio de Janeiro tava uma onda disso, de aluno que passou até no Fantástico, no jornal, aluno pegando os material do professor, voando pela sala, jogando cadeira em cima do professor, e o professor, sabe, sentado acuado. Se alguém aqui tá numa carreira, para iniciar uma carreira de ser professor, meus amigos, já te dou uma dica: quando o primeiro aluno levantar a voz para você se levante da cadeira, porque você tem que estar pronto para um confronto. Isso infelizmente é um fato dos dias de hoje. Os alunos estão partindo para o confronto físico com os professores. Então, se você ficar sentado na sua cadeira, a probabilidade dele dar um soco, um chute,
uma agressão em você sentado é muito maior do que se você estiver em pé, né? E, cara, essa história agora do chuchu, sempre rola de tudo. O professor que sai chorando disso porque não consegue dar controle na turma é porque ainda é inexperiente. Alguns anos de magistério vão dar a experiência para essa professora para não sair mais correndo. Que é o primeiro sinal, aluno sente cheiro de medo. Existe no momento que o aluno sentir que você pode, o dia que o aluno sente que você tá com medo dele, amigo, já era, ele deita e rola em cima da sua cabeça. Eu tô falando isso como um professor amável, tá? É só o meu tom de voz que é assim mesmo. Mas aluno nunca vai me agredir como fizeram recentemente nos jornais, não. Então, assim, gente, eu nunca tive nenhum tipo de problema com nenhuma turma. Antes de eu entrar no ensino superior, né, na época que eu estava terminando o mestrado, eu fui professora de EJA. E no EJA, na realidade, tem adolescente, né? Não era a maioria, mas tem adolescente. E caramba, gente, mesmo aquelas turmas que era comum dar algum tipo de problema, eu nunca tive problema com nenhum tipo de aluno, nada. Eu não tenho um bate-boca com o aluno, eu não tenho nenhuma situação de ter que usar de alguma autoridade, sabe, assim, mandar aluno para fora nessa época de escola, que foi bem curta, né, foi 1 ano e pouco, quase 2 anos. E mesmo na universidade, em sala de aula, nenhum tipo de problema. Às vezes eu ainda passo alguma coisa com a história de celular, mas aí normalmente eu falo sem citar nome, assim, olhando para o geral, para a turma, sem olhar diretamente para a pessoa, que dentro do estatuto da universidade, se continuarem mexendo no celular, eu posso parar de falar, encerrar a aula e dar a aula dada. Então, como eu não cobro falta, não tem por que a pessoa ficar ali dentro mexendo em celular na minha aula. Ela pode fazer isso lá fora, porque eu não estou cobrando presença, né? O máximo que acontece comigo é isso, é o máximo. E basta falar isso, sem precisar citar nome, sem precisar olhar diretamente para a pessoa, a pessoa sai ou realmente guarda o celular. Então eu não tenho nenhum tipo de problema para contar de indisciplina, de confronto, de falta de respeito. E eu, assim, o meu tom de voz é esse que vocês estão ouvindo. Se eu tiver que gritar, eu tô lascada, porque não sai, gente, não grito, eu não consigo gritar. Se eu tiver que gritar, eu tô ferrada. Então eu nunca, sei lá, precisei sequer fazer algum tipo de esforço em relação a isso. E pensar assim, não, mas é porque você trabalha com universidade, né? Então a gente espera que o universitário, especialmente aquele que está no curso de licenciatura, né, dentro da carreira de futuro professor, vai se comportar assim assado. Mas meu tempo de EJA, eu trabalhava em EJA à noite e de manhã, né? Então aí a EJA de manhã é aquele bando de pessoas, de gente, na grande maioria, é gente que não trabalha, então são aqueles adolescentes que por vários motivos diversos se atrasaram na escola. Então não é o pessoal que precisa ralar, trabalhar e não tinha conseguido conciliar estudo com trabalho. Não, de manhã era aquele bando de aluno mais complicado, aluno mais problema. E não tenho não. Só uma questão aqui que você falou, Angélica, que é aluno de licenciatura, né, tá mais respeitoso, né, tende a ser mais respeitoso porque vai ser professor. Eu tenho uma experiência totalmente contrária em relação a isso, sabe? Eu trabalho numa instituição de ensino à distância como tutor e às vezes precisa substituir, sabe? Alguém falta e tal, e eu já caí em turma de pedagogia para substituir a pessoa ali um dia só e tal. Ir lá, ligar o computador, dar uma orientação pra turma, ajudar em alguma coisa. E cara, é pior. Pedagogia é pior do que qualquer outra turma, sabe? Parece que a falta de respeito é
assim, eles não têm uma consciência, assim, sabe? Poxa, estamos numa aula, né? Isso aqui é o que a gente vai trabalhar daqui uns tempos. Aí eu fico imaginando a pessoa daqui 5 anos caindo numa turma e reclamando que a turma não cala a boca. Né? Mas parece que quando é aluno, é o sentimento da quinta série, né? A gente quando senta numa cadeira que é aluno... É sentimento de quinta série do colegial, assim, vamos conversar, vamos bagunçar, sabe? Então, assim, eu fico meio triste às vezes olhando isso, porque minha turma é de engenharia, sabe? E a minha turma é super de boa, sabe? Tá tendo a aula, os caras prestam atenção, ou se tá conversando, assim... Sabe, é um momento ou outro, gente, vamos prestar atenção e já era. Então, assim, eu fico meio impressionado com isso, sabe? O pessoal da pedagogia da licenciatura, às vezes, na minha experiência, é pior do que outras turmas, assim, em relação a isso. O pior é que o cara tá pagando e tá bagunçando ainda, né? Isso é o mais foda. Ué, você tá falando disso aí. Eu trabalhava numa escola que oferecia muitos treinamentos, sabe? Eles pagavam o nosso dia como se a gente tivesse dado aula, mas as turmas eram liberadas para a gente poder ter treinamento. E por várias vezes, quando tinha treinamento assim à noite, então vamos supor assim, o treinamento ocorria no horário da aula, seria aula normal. Então, por exemplo, de 6 da noite às 10 da noite. Era o treinamento. Não ia ter aula, ia ter treinamento de 6 às 10 da noite. Cara, quantas vezes tá lá o cara, o palestrante, o treinador, falando com a rapaziada de professor, e os caras falhando a palestra, né? Falando durante o momento que o cara tava falando, e tipo assim, quando dava 9 alguma coisa, já começava aquele burburinho de querer ir embora. Poxa, mas vai até as 10, que não sei o quê. E aquilo me incomodava sobremaneira, porque eu tava... prestando atenção ali no que o cara tava falando e a rapaziada importando. Aí um dia, velho, eu fiquei tão de saco cheio desse comportamento que o pessoal, quando o cara falou assim, não, agora a gente vai fazer uma pausa, aí vamos supor que fosse assim, umas 8h30. Vamos fazer uma pausa aí pra vocês tomarem um café, uma água, fumar um cigarro e eu volto depois. Não, continua sem pausa pra gente sair mais cedo, que não sei quanto, sei lá. E ficou aquele burburinho, blá. Eu falei assim, né? Falei, bem tipo Chaves, quando todo mundo diminui o volume do falatório e o Chaves fala sozinho. Aí eu fui e falei assim, né? Depois a gente reclama dos alunos quando eles ficam pedindo pra sair cedo e pedindo pra fazer a chamada logo, né? Maluco, depois desse dia, eu passei a ser mais odiado do que sei lá, sabe o quê? Por conta disso, você falou bem. Se o cara passa da condição de professor para de aluno, ele se comporta como um garoto de quinta série, sem dúvida nenhuma. Você vê que tem alguma coisa muito mal resolvida aí, então, né? Porque só pode. Como que um professor não respeita a aula do outro. É louco isso. Tem alguma coisa aí, pessoalmente, que não tá resolvido. Isso é insano. Mas eu acho que, assim, não é tirando a questão do professor, porque fica parecendo que é só o professor que faz isso. Mas eu trabalho na área de engenharia também, e tem muito isso, cara. Às vezes você pega um projeto de que um outro profissional fez e você caga o projeto do cara todo, né? Eu falo, esse cara aqui não sabe fazer nada, e não sei o que, ó como é que fez isso. Então eu tem acho muito que isso ego, é um pouco de ego mesmo, sabe? De coisa. E aí, na hora que você tá... É a questão de você deixa de ser vidraça e volta a ser pedra, né? Então, quando você é pedra, você quer quebrar a vidraça. Então, pode ser um pouco por aí. Não é apenas com professores e alunos que isso acontece, não. É insano de todo jeito, porque não custa nada ter um pouco de corporativismo profissional. Aí professor ajuda professor, médico ajuda médico, advogado ajuda advogado. Por que professor não vai ajudar professor? Professor É classe desunida. Mas nós vamos entrar nessa seara aí. Nós vamos entrar nessa questão de classe professor aí que sei lá, né? Pra mim fica a desejar um pouco. Fica muito a desejar. O professor não é unido mesmo. Eu trabalhava, funcionário público. Trabalho até, porque nessa outra escola também aventou-se esse mesmo problema, que é o professor
vamos supor, nós 4 aqui trabalhamos na mesma escola. Aí eu vou procurar o diretor da escola e falar assim: ô diretor, tem que conversar aí com o Guilherme, porque o Guilherme tá faltando muito e tá prejudicando a minha aula. Pô, eu sou professor de história, o Guilherme é professor de matemática. Como é que o Guilherme faltar atrapalha? É porque muita gente tem esse aspecto de que é o seguinte: ele tá faltando, então eu tenho que adiantar tempo, então eu fico correndo de uma turma para outra. Isso é um caso que eu até considero válido. Mas o cara faz esse X9 aí, esse dedo duro, principalmente por quê? Porque provavelmente esse cara que faltou, ele pode não tomar o código 30, ele pode ter os esquemas dele. Então, professor persegue professor. Professor dedura professor, velho. E fala mal. Eu já falei aqui várias vezes no programa. Se tem uma raça que eu detesto, é professor. E uma dúvida aqui. O professor vê cola do aluno? Sim. Aluno colando na prova, o professor vê? Ou não vê nada? Tem uns que ou são aluno bons é pra esperto caramba. mesmo? Tem uns que são bons pra caramba, mas em geral dá pra ver sim. Sei lá, eu acho que eu tenho um aluno muito bom. Eu tenho um aluno muito bom de... Não é possível, mesmo? não é possível. Eu sou a que menos pega. É raro eu pegar aluno colando. É raríssimo. E quando eu pego é porque, assim, eu acho que é porque tá muito evidente. Senão, não pegaria não. Então, o que eu tomo cuidado, mas não é nem pensando nisso. É porque é aquilo que eu comentei várias vezes, assim. O meu maior objetivo dentro das disciplinas que eu trabalho é dar traquejo ou o mínimo de condição para a pessoa pensar biologicamente. Mostrar que a biologia ela tem lógica e que os processos, os animais se adaptam ou se adaptaram, estão se adaptando dentro de um contexto lógico. E os processos adaptativos são lógicos também. Eles não são tão previsíveis, mas eles são lógicos. Então, a construção de uma avaliação, eu busco fazer uma avaliação que envolva o menos decorar possível. A memorização faz parte da biologia, ponto. Não tem jeito, né? A questão de memorização faz parte da biologia. Mas que seja o menos decoreba possível. Então, a partir do momento que a coisa não é tão decoreba e que a coisa vai exigir o raciocínio, a lógica, eu acho que dificulta um pouco essa história do colar. Acho que isso tudo fica um pouco difícil. Acho que ele vai fazer uma colinha que talvez funcione de conceito, porque alguma pergunta conceitual acaba caindo, acaba tendo. Mas a base mesmo, o esqueleto da prova é raciocínio. Né? E vou dizer, nossa, não é simples fazer as pessoas enxergarem a biologia com essa lógica, né? Gente, vamos raciocinar biologicamente. A lógica não é só matemática ou como a do advogado, né? A retórica do advogado. Não, a lógica existe também dentro dos processos biológicos, né? Então, acho que talvez eu dificulte por aí. Mas, gente, eu levo anos para pegar um aluno colando. Anos. Em 13 anos que eu tenho de Vitória, que eu tenha pego, são 3. Em 13 anos. Caraca. Cara, eu acho perda de tempo colar que... usar aquela retórica do professor, você tá só se enganando, né? Não é por essa parte. Eu acho que se você tem tempo pra preparar uma cola em casa, você tem que ler a matéria pra fazer a cola, mano, você tá estudando. Então, eu tenho tanta preguiça de estudar que nem fazer cola eu faço. Eu vou na minha. Eu vou lá, respondo a prova, se bem foi, se não ir, não foi. Mas já ajudei muito gente a colar, já respondi prova pra galera, assim. Tipo, o cara passa a prova pra você dá a tua pra ele e responde as duas, sabe? E nunca fui pego fazendo isso. História. Ela fazia os papeizinhos de cola da rapaziada, porque a letra da Renata é muito miudinha. Então ela fazia os papéis de cola. Enquanto ela fazia o papel de cola, ela tava lendo, né, e consequentemente estudando. Então eu chegava na prova, ela ia bem, e quem colava não ia bem. E nego não entendia, mas era exatamente isso. Porque a gente reclama que o brasileiro faz tudo em cima da hora, mas pode ver os alunos. Você marca um negócio para daqui a 2 meses. Gente, vamos fazer tal trabalho no dia 6 de dezembro. Vocês têm 2 meses para fazer isso. O cara vai fazer no dia 5 de dezembro. Ele vai fazer o trabalho no dia 5.
Então, essa mania que na nossa cultura brasileira de fazer tudo no último dia, tudo quando já tá acabando o prazo, também tá aí, sabe? Ela entra em vários setores. Então, o cara, ao invés de o cara manter uma rotina de estudo, sei lá, eu tô falando isso como professor, não como aluno, tá? Com uma rotina de estudos, etc., cada um é que arrume a sua, tá? Eu sei que no momento que eu começo a estudar, para tudo. Eu esqueço da vida que a vida tá acontecendo. Quando, por exemplo, eu tenho que estudar para concurso e tudo mais. Você tem que criar a sua rotina de estudo. Depois que você cria, cara, todo o resto vem mais fácil. Então a cola é o de menos. O cara que cola é o cara que não se preocupou, sabe? Com esse estudo ou com qualquer outra coisa. E tem uma coisa até que o Guilherme falou, né? Tem gente que atrapalha o coleguinha que tá colando, né? Dedura o coleguinha que tá colando. Aí é sacanagem, pô. Isso é sacanagem. Isso eu acho uma sacanagem, mano. Isso é falta de corporativismo, não. Desde a minha graduação, eu aprendi a aprender. Eu tinha um professor que falava muito isso. Sabe? Gente, vocês estudam, vocês passam na graduação, não é para ser técnico, não é para saber o funcionamento de todos os equipamentos, de toda a parte de eletrônica, de automação. Não é para isso que vocês estão aqui. Isso aí é técnico, vocês vão ser engenheiro. Engenheiro tem que saber, ele tem que saber fazer e tem que saber aprender o processo. Então vocês estão aqui para aprender a aprender. E daí eu sempre aprendi a aprender, sabe? Então se eu tinha uma matéria, eu tenho meus atalhos para aprender aquilo ali e ter uma base, sabe? Se eu precisar decorar, se eu precisar aprender muita coisa de uma vez, por exemplo, no caso de um concurso, aí eu fico mais para trás porque eu demoro um tempo maior. Mas na graduação era 5 matérias num semestre de 6 meses, cara. Porra, eu assistia a aula do professor, já gravava, já sabia o que ia cair na prova. Hoje em dia eu trabalho, eu falo com os alunos, falo assim, anota isso aí que isso aí vai cair na prova. Não sou eu que faço a prova não, mas isso aí vai cair, sabe? Só pra eu ver o jeito que o cara tá dando a aula, você já pega esses macetes, sabe? De saber, isso cai, isso não cai, isso não sei o que. Então, eu não pego muita cola, não pego no pé, porque, cara, a vida você não tem que fazer prova, sabe, na vida. Sabe? Quando é que na vida que você tem que... você não pode consultar o livro, sabe? Você não pode pedir ajuda pro colega do lado. Onde na vida que isso acontece? Isso é lugar doido. nenhum, cara. Isso é a vida é uma grande cola. Essa mecânica de ensino é uma merda também, né? De fazer prova, sabe? Não faz sentido. Eu sou contra, cara. Eu sou contra, mas ao mesmo tempo eu vejo que é a única forma, é a forma mais eficiente que a gente tem. Não é a única, mas é a forma mais eficiente que a gente tem. Então, não sei os outros colegas aí. A prova hoje é usada para avaliar o professor e não o aluno, né? Vamos lá. Por mim, eu sou contra ter uma prova para, entre aspas, medir o quanto o aluno aprendeu ou ganhou conhecimento, etc. Eu sou contra. No entanto, né, existem diversos outros métodos de avaliação. Porém, a maioria das pessoas não concorda. Por exemplo, vou falar um teste que eu fiz uma vez. Eu virei para uma turma e falei assim, gente, a turma estava muito ruim, estava muito difícil. Essa turma, eu virei para ele e falei assim, vamos lá. Como o que importa aqui é eu dar aula para vocês, e eu estou me importando muito pouco se vocês estão presentes ou não estão, se vocês estão aprendendo ou não estão, vamos tentar combinar o seguinte, que nota que vocês querem ter no final do bimestre? Aí eles ficaram assim, eu vou lançar qualquer nota, Bruno, qualquer nota, a nota que você quiser que eu lance no final do bimestre eu vou dar para você. Então teve uma porrada de gente que, não, eu quero 10, anotei lá no diário, 10. Outras pessoas, outros valores. Um ou outro se deu 5 ou 6, nota baixa. Mas a grande maioria se deu 10. Eu falei, beleza. Agora, essa é a forma como vocês se avaliam, certo? Vocês, então, seriam alunos nota 10 em História, correto? Correto. Então tá bom. Vamos lá. E aí, fui o bimestre inteiro dando o conteúdo que eu sou obrigado a dar de acordo com o currículo da Secretaria Estadual de Educação.
E aí, chegou o momento em que você tem que dar a prova. Tem que dar a prova. E aí eu falei assim, vamos fazer a prova aí, pra vocês mostrarem. Cara, eu fiz uma prova que era ridícula de fácil. Mas ridícula. Uma das provas mais fáceis que eu já fiz na minha vida. E a turma se saiu mal. Aí eu mostrei pra eles, né? Nesse dia eu peguei o reto projetor, liguei no quadro. E aí, como tem um sistema, né, de notas online, eu falei, vocês estão vendo aqui? Dá pra ver o consolidado, né, dos bimestres todos. Fulaninho aqui tirou 2 no primeiro bimestre, tirou 1,5 no segundo bimestre, no terceiro bimestre ele tira 10. Em que mundo é esse que a gente vive? Aí eles começaram a raciocinar sobre isso. Eu falei, aí vamos ver a prova do fulaninho que ele fez agora no terceiro bimestre. O cara tinha tirado meio na prova. Eu acho pior tirar meio do que 0 numa prova. O 0 você não sabe nada. Agora, saber meia coisa de alguma coisa é meio estranho. A minha é muito louco isso. O cara sabe meia coisa. Eu falei assim, vamos lá. Aí eu dei 10 pra esse cara. Como é que vocês acham que as pessoas vão perguntar? Como é que vocês acham que vocês vão chegar e contar? Não, eu tirei 10 em história. Aí a tua mãe olha o teu boletim, mas tu sempre tirou 2 ou 1. Como é que tu tirou 10 de uma hora pra outra? Gera margem pra um monte de coisa. Eu falei assim, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou tirar aqui da prova a quantidade de pontos que vocês tirarem pra gente chegar num aproximamento. Então, do tipo, o cara tinha tirado 10, né? E na prova tirou, sei lá, 3, ele ficava com 7. Eu fui abatendo. Deu certo. Deu certo. Ficou todo mundo feliz. Porque em tese ficou todo mundo com nota azul. Então, assim, porque no fim das contas, avaliar o aluno é avaliar em quê? Você estava falando antes, Guilherme, de você não pode perguntar pro colega do lado. Mas o que a gente mais faz na vida é isso. Toda vez que a gente não sabe alguma coisa, quando a gente é criancinha, pergunta pros pais, né? A gente vai ficando mais velho, a gente pergunta pro amigo, o que é isso aí que você falou? O que é isso que você tá vendo, que você tá fazendo? Hoje a gente está em pleno século XXI, onde você vê vídeos, né, perguntando para uma máquina como fazer arroz. A máquina te bota lá um monte de receita. Então é uma besteira você não perguntar dentro de sala de aula. Tem que ser normal isso. Mas a prova em si, cara, não tem muito o que fazer. Porque nenhuma escola aceita muito bem um modelo. E digo mais, nem os próprios alunos, tá? Um modelo que não tenha uma prova, uma avaliação final para isso. Hoje eu tenho liberdade para dar quantas avaliações eu quiser para o meu aluno, desde que eu dê uma prova, pelo menos. E os alunos ficam putos se não tiver prova, hein? Os alunos ficam muito putos. E pede pro professor dar... não vai ter prova. Eu vou dar a nota que eu julgo que vocês merecem. Puta, agora fodeu. Aí nego fica muito chateado da vida. Aí eu mato meus alunos, eu acho. Acho que meus alunos todos morrem se eu fizer desse jeito. Tem um colega meu aqui que conseguiu, sério mesmo, cara. Não sei se a professora tava zoando ou não, mas ela entregou a prova pra ele com a nota 1 negativo, cara. Caraca, como assim? O maluco errou o nome, velho. Errou o nome dele. Nossa. Sério, é verdade mesmo. Para, gente. Eu já perdi ponto na questão porque a professora não entendeu minha letra. Eu fiz um 3 e ela entendeu que era um 5. É uma coisa assim, ou um ou outro, sabe? Mas a resposta estava certa. Só que eu escrevi, a minha letra ela não entendeu. E aí ela deu errado. Eu fui pra ela e falei, não, professor, mas eu fiz certo aqui e tal. Isso aqui é o número mesmo. Ela falou assim, não, você tá me enganando e tal. Mas eu tive que aceitar. Mas não foi por mim, aí eu né? aprendi. Ela não entendeu mesmo. Não, Uhum. E aí eu aprendi a resposta final, escrever redondinho pra professora nunca mais confundir. Eu achei que ia ter reclamação disso, de letra, letra, por causa da letra na faculdade, mas os professores não falaram nada até agora. Como eu faço meus alunos produzirem muito texto, eu falo pra eles, se eu não entender a letra de vocês, amigo, eu não vou fazer esforço pra ler. Porque se vocês estão no ensino médio, vocês ainda não aprenderam a escrever direito, pelo amor de Deus, velho, desiste. Não dá. Eu tenho hoje uma penca de aluno, cara. Quando eu recebo o texto deles, eu vejo aquela porra daquele garrancho, nem termino de ler. Não ganha ponto. Ganha. Como é que
Saber se não era um puta artigo, sei lá, um mais novo historiador, Mas, Zanella, nome do essa Brasil, que tá a questão. Como é que as pessoas vão saber que você é esse gênio se você não sabe se expressar? Não, mas isso aí, pelo contrário, é uma coisa que eu cobro. Entendeu? Se na prova eu faço vista grossa, quando eles têm que entregar um seminário no final. Eles fazem um seminário com todas as disciplinas estudadas no semestre. Então tem um trabalho lá de final de semestre que junta tudo que eles aprenderam e eles têm que apresentar. Fazer um texto, né, como se fosse um artigo, e apresentar o trabalho para mim. Isso aí eu cobro, entendeu? Na hora que vem aqueles textos sem introdução, sem revisão bibliográfica, sem norma, sem, sabe, com as coisas sem pé nem cabeça, o cara só jogou, ele fez um PowerPoint meia boca lá, copiando metade das coisas do texto do jeito que ele fez, ele nem preparou a apresentação direito, aí eu esculacho, entendeu? Aí eu falo, não, isso aí tá errado, ó. Semestre que vem, pode mudar isso aí, entendeu? Porque aí eu falo com eles, como é que vocês vão formar engenheiro e vocês não sabem fazer um relatório? Vocês não sabem fazer uma apresentação. Vocês vão chegar na empresa, vocês vão ter que fazer uma reunião para apresentar um projeto, para apresentar um relatório de final de ano, ou o que seja. Como é que vocês vão chegar lá e não sabem apresentar isso aí? Sabe? Aí, pra mim, é obrigação, sabe? A pessoa saber escrever, saber concluir um assunto, sabe? Fazer introdução, desenvolvimento, conclusão, ser coerente. Isso aí, pra mim, é primordial, sabe? Prova... Quiser colar, quiser comprar a prova, você faz o que você quiser, não me importo com isso não. Agora, você tem que ser um profissional minimamente digno do seu diploma, né? Porque o cara, pra mim, que forma qualquer profissão e não sabe escrever um texto, um relatório, pra mim, meu amigo, põe fogo no seu diploma que não serve pra nada não. Então, é muito por isso que eu ainda me mantenho bastante dentro do sistema convencional de avaliação. Eu gostaria muito, existem várias formas alternativas de eu avaliar um aluno. Nossa, eu conheço vários, já poderia desenvolver, executar várias. Só que eu não tenho, dentro do que eu acredito, assim, dentro do que eu sei o que é ser um profissional na área de biologia depois, tem que saber escrever. Tem que saber colocar um raciocínio. E outra coisa, esse raciocínio não é a pessoa que está criando. Então, ela foi conduzida. Teve uma renca de aula que a gente discutiu, que a gente expôs, que a gente raciocinou juntos. Então, aquele raciocínio que está lá na prova não é uma coisa fora, entendeu? Do que a gente já viu. É dentro, usando os mesmos exemplos, entendeu? Então, assim, é muito por isso, porque eu acho que é incabível um profissional dentro, daí eu posso falar da minha área, né? Um biólogo que trabalha com natureza, que trabalha com processo biológico, que vai lidar com isso, que vai lidar com a construção de um pensamento científico, não saber escrever, não saber colocar esse raciocínio, não saber colocar e ser objetivo. Então, por exemplo, eu falo muito para eles no dia da prova. Eu falo, você está lendo o enunciado da prova e você vê lá a palavra, você vê o termo, respiração dos insetos. Eu vou falar tudo sobre respiração dos insetos. Não, gente. Às vezes, só está perguntando como que a pressão dos gases, né, oxigênio e gás carbônico, influencia. Só isso, não está pedindo para descrever nada. Aí a pessoa descreve todo o sistema de respiração, captação do oxigênio dos insetos. Eu tiro, valendo, assim, 3 décimos. 3 décimos, é fuga de tema. Você fugiu do tema. O tema não era a respiração dos insetos. O tema para explicar como que a variação de pressão, a variação da pressão de gás carbônico com oxigênio influencia. Não pedi para escrever. 3 décimos a menos e não tem show. É fuga de tema. Porque é isso, assim, a avaliação é muito mais do que cobrar um conteúdo, entendeu? É uma prova convencional, mas está indo muito além do que cobrar um conteúdo. Então a gente está trabalhando habilidade, a gente está trabalhando você prestar atenção no enunciado e ver o que é que ele está sendo, o que está sendo pedido e como é que você tem que conduzir. Faz parte da avaliação isso. O
conteúdo mesmo, eu falo para eles, o conteúdo mesmo, ele é importante, mas o dia que você esquecer, você vai saber onde você vai encontrar, em qual livro você vai encontrar. Entendeu? Então, o conteúdo é um aspecto importante, mas nada é mais importante do que o raciocínio que você vai desenvolver. E você vai conseguir desenvolver um bom raciocínio se você tiver entendido o enunciado e der valor ao que está no enunciado. Agora, bate o olho no enunciado, vê a palavra-chave, ventilação pulmonar, anfíbios e répteis, e fala tudo, você está fugindo do tema. Entendeu? E não dá, é incabível para um biólogo que foge de tema. Não, eu só ia... Não sei se já comentei com vocês esse caso que aconteceu comigo. Eu dando aula de matemática básica, geometria, né? Calcular volume, área e tal. Aí eu tava explicando como calcula o volume do paralelepípedo ou do cubo, né? Aí eu falando, mais específico do paralelepípedo, que é largura vezes comprimento vezes altura. Aí, beleza, expliquei, gente, largura é isso e tal, se a gente for, né, peguei o exemplo da sala e bababá. Aí fui, vamos fazer um exercício. Aí, tava lá, calcule o volume da piscina, que tem não sei quanto de comprimento, não sei quanto de largura e não sei quanto de profundidade. Gente, qual que é a largura? Tanto. Qual que é o comprimento? Tanto. Qual que é a altura? Não tá dando. Não tem. Falei, como assim não tem, gente? Não tem. Falei, gente... Raciocina. O que é profundidade? Tá, mas é pra baixo. E o que é altura? A altura é pra cima. Nossa. Não é a mesma coisa? Entendeu? Então acontece isso, sabe? A pessoa só bateu o olho e quer que não, tem que ser igualzinho. Aí é a mesma coisa, do mesmo jeito que na vida você não tem que decorar tudo, mas na vida também nem tudo é igual, cara. As coisas se adaptam. Tem lugar que você fala uma palavra, tem lugar que você fala outra. Então você tem que entender o contexto do que tá ali. Não é só palavra-chave, igual a Angélica falou. Palavra-chave, respiração. Não é o Google, não. Você tem que entender o contexto. Uma das minhas broncas é exatamente isso. Falei pra vocês antes da gravação da semana passada que eu estava fazendo cursos online, e um dos cursos é exatamente isso: trabalhar com ferramentas, né, as famosas TICs, né, tecnologia computacional de informação e tal. Cara, quando você pede para um aluno, eu juro que isso deve ter o quê? Uns 3 anos atrás. Eu falei assim, olha, eu quero que vocês produzam um vídeo. Porque tem muito essa história do passa um trabalhinho pra recuperar nota. Isso é chato pra caralho. Eu tenho até uma historinha sobre isso. Passa um trabalhinho pra recuperar. Isso é um Aí eu falei assim, eu quero que vocês então produzam um vídeo e postem no YouTube pra eu ver. O pessoal ficou me olhando assim como se eu tivesse dito assim, olha, vai lá no fim da galáxia e traz poeira estelar, sabe qual é? Que aí eu falei, gente, vocês não sabem postar um vídeo no YouTube? Não. Eu falei assim, como não? Eu sei fazer, vocês não sabem? Pois bem, eu tive que ensinar ao pessoal a fazer vídeo no YouTube. Entende? Filmar com o celular e depois postar no YouTube. Eu tive que ensinar isso. Então, um dos grandes problemas está justamente esse problema que você anunciou, né? Qual é a altura da piscina. Tem muito disso, de vários exemplos, vamos dizer assim, que todas as disciplinas usam, tá? Todas as disciplinas usam para tentar explicar uma coisa para o aluno, quando que na verdade não é bem a vivência do cara. É igual, vou pegar o mesmo exemplo, né? Um quarto, um cômodo da casa, né? Um quarto tem tantos de largura, tanto de altura, é o que? Largura, altura e o que? Profundidade, comprimento. Aí, qual é o volume que pode caber dentro desse quarto? É a mesma pergunta da piscina, entendeu? Eu brincava muito que antes, aula de física, né? Um móvel se desloca em linha reta, qual é? Tem um movimento uniformemente constante. Qual é o móvel que se move dessa forma? Se não uma bala de tiro, entendeu? De uma bala de um revólver. Então, assim, às vezes são os exemplos para explicar
que às vezes não muda a cabeça, não faz o cara ver de uma forma diferente. E quando você tenta fazer com que o cara veja as coisas diferentes, esteja inserido dentro, vamos dizer assim, do modelo atual, né, utilizando o computador, utilizando o telefone, os caras não sabem. Ó, outro exemplo clássico. Eu fiz um formulário Google, né, fiz uma prova dentro dos formulários Google e mandei a prova pelo WhatsApp pros caras. Então, todo mundo, se você não sabe, passa a saber, ó, você preenche o formulário Google, o cara que fez o formulário Google recebe. No momento em que você acabou de responder, olha, você recebe um e-mail dizendo que fulano de tal acabou de responder as perguntas do formulário que você fez. Eu mandei isso pro WhatsApp de todo mundo. Falei, ó, vocês têm até tal dia para fazer. Beleza, até aí tudo bem. Um belo dia eu tô na minha casa, recebo a resposta. Professor, essa prova é com consulta? Vixe. Não, gente, não, você não pode pesquisar. Não. Eu tô vendo, tá? A câmera tá ligada, a câmera tá ligada. Sabe? Você entendeu a gravidade? Pode consultar. Porra, filho, eu mandei pro teu telefone, você nem o que você vai fazer com isso. Mas o cara não gira a caixa, sabe? A escola obriga muito o cara a pensar sempre da mesma forma. Mas é que assim, na realidade eu acho que a escola, aí eu vou... Ixi, aí agora... eu acho que a escola tá muito atrasada. Entendeu? Eu acho o ambiente escolar, a forma com que tudo é conduzido no ambiente escolar, extremamente atrasado. Assim, tá muito errado. A nossa escola tá funcionando de um jeito muito errado. De modo geral, é claro, né? Eu tô fazendo uma generalização, assim... Primeiro, assim, já faço uma crítica lascada para qualquer método que use apostila. Já, sabe, já acho que não entendo como isso ainda existe, como que ainda existe apostila. Essa é uma coisa. A outra coisa, eu acho que as coisas estão funcionando de um jeito que não se trabalha individualidade. É difícil, como que um professor sozinho vai dar conta de trabalhar 20 individualidades em cada turno, quando ele, de repente, tem 6, 8 turnos, né? Mas eu acredito que quem tem que fazer isso é a escola, não é o professor, entendeu? É o jeito com que a escola funciona, o jeito que a dinâmica que a escola tem é que deveria proporcionar isso. Deveria proporcionar modos da pessoa manifestar a sua individualidade. Eu gosto muito desse exemplo, que aconteceu com a minha irmã. A minha irmã foi a vida toda taxada no ambiente escolar como uma pessoa ou preguiçosa, ou lenta, ou não sei o que, ou isso ou aquilo. Aí ela foi fazer o curso na Universidade de Música, né, que tinha muito a ver com a personalidade dela. A gente estudou música a vida toda, né? Então ela foi a única que seguiu. E ela fez licenciatura em música. Foi na graduação que ela descobriu que ela passou por um processo dentro da graduação e foi avaliada. E ela teve o diagnóstico de déficit de atenção. Então a minha irmã, ela foi taxada a vida toda numa escola padrão, né, de classe média, bem conceituada, e ela foi taxada disso a vida toda, até descobrir que não, ela não era nada daquilo. Ela era uma criança que tinha déficit de atenção, e aí ela colocou tudo pra fora. Quando veio o diagnóstico, ela contou tudo, coisa que a gente nem sabia que ela tinha passado. Então, ela disse que ela ia pra escola, o fato da escola ter muro alto, grade, não sei o que, ela se sentia completamente aprisionada, como se ela estivesse lá dentro por punição. Ela falou, a vida toda eu frequentei a escola sentindo que eu estava sendo punida. Eu estava indo para a escola como uma punição. Eu não estava indo para a escola para aprender porra nenhuma. Eu não estava indo para a escola para, como diz assim, ser preparada para porra nenhuma. Eu estava indo para a escola para ser punida. Então o nosso ambiente escolar tem muita coisa errada. Muita coisa errada de não olhar. Então, a sorte, para não dizer outra coisa, da minha irmã é que você está falando de uma pessoa que é uma pessoa de boa índole, você está falando de uma pessoa que tinha, né, que tem uma estrutura familiar por trás. Mas e se isso acontece em outra realidade? E acontece muito.
o que você tem? Evasão. Ou então gente que vai para a escola para perturbar, para roubar, para quebrar as coisas. Então, assim, eu faço numa conversa mais assim, eu faço críticas enormes, assim, entendeu? E o que eu recebo? Eu recebo o produto disso na forma adulta, entendeu? Aluno com dislexia, com diagnóstico de dislexia aos 15 anos. E era essa aluna que tinha que se adaptar à escola, que não oferecia nenhuma retaguarda para ela. Entendeu? Nenhuma. Então, assim, tem coisa muito errada no ambiente escolar. E quem está pagando o pato e quem está sofrendo tudo isso porque faz parte do quadro permanente da escola é o professor. Ah, não, é sério. A escola, eu acho uma crueldade muito grande. A escola é cruel. E é horrível eu dizer isso como professor. A parada do nivelamento, né? Tenta nivelar todo mundo, só que nivela por baixo. Você tem horário de entrada, horário de saída, horário de tomar banho de sol, recolher do banho de sol, você tem que ficar dentro da sua jaula, da sua cela, de tal tempo, o tempo que você tem que ler, essas coisas todas, sabe? Se parece muito com a prisão, é organizado muito como a prisão. E eu fico com pena, né, dos alunos, eu fico com pena. Eu fico tentando fazer diferente. Só que é sempre aquela história assim, e isso eu já pude comprovar. Todas as vezes que você inventa de tentar fazer diferente, você acaba recebendo uma crítica que te faz desistir. Você tá entendendo? Quando eu tento dar uma aula, vamos dizer assim, fora da sala de aula, uma aula dentro da quadra de esporte, por exemplo, quando eu passo trabalhos diferentes, só para vocês, vou citar um caso aqui. Vocês já viram aquele filme A Onda? É um filme alemão em que é baseado numa história que aconteceu na Califórnia, onde um professor da Universidade da Califórnia foi desafiado dizendo que hoje em dia, sabendo o que o nazismo foi, seria praticamente impossível que o nazismo se repetisse. E aí o professor simula, né, os efeitos de como a gente forma fascistas. Eu vi isso no filme, eu falei, vou tentar na minha escola, porque estava... Não, você não fez isso. Fiz. Para. Sério? Aquele filme é muito louco, mano. E não é tipo só fascistas, mano. Forma uniformidade, né? Exato. Como se faz alguém lutar por uma causa. Exato. E aí eu tava era uma 8ª série e eu fiz isso. Os caras, olha, vocês vão a partir da próxima semana vir vestido de tal forma, vocês de tal forma, vamos nos comportar desse tal jeito toda vez que a gente for ao banheiro e toda vez que a gente for entrar para a sala de aula. Então eles eram a turma que se formava, né, formavam as filas de maneira mais uniforme possível, eles organizavam o recreio, etc, etc. E como eles passaram a ser elogiados pela postura que eles estavam tendo, eles ganharam confiança. Então a cada semana eu ia dando uma tarefa diferente para eles e eles tinham que me mandar relatórios disso e tal. Eu sei que um belo dia a coordenadora me liga e fala assim: Daes, pelo amor de Deus, eu preciso que você venha na escola. Eu falei, pô, mas hoje eu não tenho como ir. Eu falei, Daes, dá um jeito de falar com esses garotos da 8ª série que eles estão controlando o recreio. Se uma pessoa demora demais para comer a merendinha, eles já vão logo regulando o que o garoto está comendo. Os menininhos da 5ª série estão morrendo de medo do pessoal da 8ª série. Você tem que conversar com eles para mudar isso. Aí vamos lá. Essa situação, historicamente, ela é muito parecida com o que aconteceu na relação da Alemanha com a Inglaterra. Enquanto a Alemanha estava, vamos dizer assim, lutando contra a chegada do comunismo e por exemplo, estava só se metendo lá nos guetos judaicos, a Inglaterra não estava nem aí. Ou seja, enquanto os garotos estavam sendo disciplinados, estavam fazendo o que a escola queria que eles fizessem, a escola apoiou o projeto. Depois que eles começaram a ter as próprias regras, né, começaram a querer ter o controle da forma que eles queriam ter o controle,
pronto, a escola já viu de uma maneira diferente e pediu para eu refrear isso. E aí no final, como eu dei 10 para todo mundo, porque todo mundo cumpriu o que foi pedido, e a gente conversou sobre isso, no conselho de classe eu fui cobrado. Pô, como é que você deu 10 para todo mundo? Eles fizeram isso. Eu falei, mas essa era a proposta do trabalho. Eles fizeram tudo que eu pedi para eles. Pô, mas você pediu para eles regularem o lanche dos outros? Eu falei, sim, mas porque é isso, a gente dá poder para um determinado grupo, ele vai crescendo à medida que, pô, beleza, gostaram disso do que eu fiz e tal coisa. Então a escola está tão acostumada a algumas coisas que quando você sai completamente do eixo que a escola programa para o aluno, dá merda, dá sempre merda. Eu acho que foi muito corajoso, porque não dando spoiler, no final do filme dá merda, né? Sim. Tem um experimento chamado experimento da prisão de Stanford, onde um professor de psicologia, eu acho, faz um experimento onde que ele coloca alguns alunos como prisioneiro e outros como os guardas, então, né? A Onda, é o mesmo caso, né? O filme A Onda é baseada nesse experimento e também na Netflix tem o filme sobre esse experimento. Que é o contexto da política, né? Quando você tá num grupo, não importa se o grupo tá certo ou errado, você vai fazer o que o grupo faz, né? Sim, cara, é o comportamento de massa. E na escola tem o grupo dos professores e o grupo dos alunos. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Eu vou indicar aqui, eu tinha uma outra indicação, mas faltando exatamente 1 hora e pouco, quase 2 horas para começar a gravação de hoje. Eu já tava cochilando no sofá, a Renata botou um filmezinho, a gloriosa Netflix, cara, que foi muito bom, foi muito divertido, recomendo que vocês vejam, porque é o seguinte, a gente se propôs um desafio essa semana, eu e Renata aqui em casa, de vamos assistir comédia, pra ver se a gente é chato mesmo. Os 2 filmes de comédia que a gente foi assistir, a gente desistiu. Aí quando foi hoje, eu já tava dormindo, a Renata botou um filme lá. E é um filme muito legal, um filme francês chamado Que Mal Eu Fiz a Deus. A história é um casal, eles têm 4 filhas. Uma filha casa, um casal francês, né? Uma filha casa com um judeu, a outra filha casa com um muçulmano, a outra filha casa com um chinês. E a 4ª filha vai vir uma coisinha aí que é o plot twist da história. Mas, cara, é muito engraçado pelo seguinte, como o filme lida com preconceitos. Então, as piadinhas que todo mundo faz em relação aos árabes, aos judeus, aos chineses, todos esses discursos, essas piadinhas que a gente acha que não vai ter graça nenhuma, chama o nome do árabe, né, muçulmano, é Rashid, mas só chamam ele de Mohammed. Aí o judeu só chamam ele de rabino, o chinês só chamam ele de japa, umas coisas assim, sabe, com os estereótipos que todos nós temos na nossa cultura ocidental para lidar com todos os outros que são diferentes. E é um filme que é muito maneiro. Tem uma virada no meio do filme que é fantástica. Então eu recomendo muito. É um filme leve, tem 1h30, 1h40. É um filme muito engraçadinho, chamado Que Mal Eu Fiz a Deus. Tá na Netflix, vale a pena ver. Eu vou assistir agora, porque tá ali na abertura da Netflix faz tempo. Eu não assisti até agora achando que era religioso, agora eu vou assistir. já que eu falei, eu vou indicar. Tem um documentário também na locadora vermelha chamado Nosso Planeta. Um documentário não, é uma série com vários episódios, com tipo fotografia monstro, cara. Os caras é muito bem feito e mostra várias paisagens e animais. Documentário de bicho, igual a gente tava falando aí no episódio de hoje. Só que não assista esse também. Só que eu vou indicar ele chama Nosso Planeta. Tá na Netflix. Só que tem outro que é um making off desse, que é um filme de 1 hora e pouquinho, que chama Nosso Planeta por um outro ângulo, que é um making off dessa série, que mostra o trampo que os caras tiveram pra gravar essa série, sabe? Pra fazer esse trabalho, tipo 2 anos de gravação pra fazer, e no final tem uma realidade lá
fala um pouco do aquecimento global. Aquecimento global mostra lá, cara, que tipo, dá até vontade de chorar. Então, vai lá e assiste Nosso Planeta e é o making off dele, Nosso Planeta por outro ângulo. Bom, eu vou indicar, por comentar, eu ainda não assisti Bacurau, do Kleber Mendonça Filho, mas eu vou, na realidade, indicar a trilogia recente dele, né? Começa com Um Som ao Redor, em 2012, vem Aquários, em 2016, e agora Bacurau, em 2019. Porque eu tava conversando com uma amiga que assistiu. Bom, Kleber Mendonça Filho, ele é do Recife, né? Ele e Juliano, que sempre trabalha com ele e tal. Eles são aqui do Recife, então a gente acaba tendo uma visão mais aproximada dessas coisas. Ele tá construindo, dentro dessa trilogia, que eu tô chamando de trilogia, uma visão sobre Pernambuco que vale muito a pena, na minha opinião. Vale muito a pena prestar atenção nesse trabalho que o Kleber Mendonça está construindo, porque então, No Som ao Redor é uma visão muito calcada em Zona da Mata, Aquários é uma visão muito metropolitana do Recife, e agora vem Bacurau com uma visão muito do sertão. Bom, Guilherme, eu vou fazer um comentário aqui, você fica livre para tirar da edição para encurtar o episódio, mas a minha amiga que assistiu Bacurau, ela é da cidade de Serra Talhada, em Pernambuco, que é uma cidade bem de interior, bem sertão, a cidade do Lampião, né? A cidade onde nasceu o Lampião. E ela disse que na abertura ao longo do filme, ela começou se familiarizando com todo o cenário, com tudo que estava acontecendo, com toda a narrativa, e ela, sem perceber, ela demorou para perceber que ela estava chorando. Porque o filme, ele é atemporal, então aquelas regiões ali, desde que elas existem, elas já nasceram esquecidas, elas já nasceram abandonadas, e não tem o que se faça, porque tudo depende do poder local, né? É o poder local que comanda, é o poder local que dá o destino de qualquer recurso e qualquer coisa que venha de qualquer lugar. Então, são regiões e pessoas completamente fadadas ao abandono. Não tem jeito, é isso, né? Enquanto não mudar a cabeça do poder local, e não tem nada que indique que isso vai mudar. Então, ela se viu, entendeu? Uma menina que cresceu no sertão pernambucano, vendo tudo aquilo, e por condição familiar, por cabeça da família, né? Ela teve as oportunidades, ela veio para Recife, ela fez curso de biomedicina, mestrado, doutorado fora do Brasil, aquela coisa. Hoje ela é uma professora universitária. Então o impacto que ela narrou, né, que ela teve com Bacurau, me marcou muito, assim. Eu fiquei gripada, eu não consegui ir pro cinema ver. Mas enfim, eu indico que se preste atenção na trilogia, na construção que o Kleber Mendonça Filho está fazendo, da diversidade e de toda uma riqueza cultural que o estado de Pernambuco tem. Não acredito que ele não esteja fazendo isso de propósito, mas quem viu O Som ao Redor e viu Aquários já teve uma percepção. Eu acho que ao ver Bacurau, né, que trata muito a vida do sertão, do sertanejo, desse estado aqui de Pernambuco, acredito que a cabeça vai abrir, assim, porque o Som ao Redor mexeu muito com a minha cabeça, assim, né, dessa questão de ampliar a visão. Aquários mais ainda. Então vale a pena prestar atenção nessa sequência de trabalho que ele tem feito por aqui. O Som ao Redor, 2012, Aquários 2016 e agora Bacurau 2019. Eu assisti o MIB Internacional, achei bem divertido para quem gosta de MIB, Homens de Preto. Tá bem legal, assim. Até tem uma crítica porque eles colocaram, as protagonistas é uma mulher, né, e a chefe dela também é uma mulher. Aí quando ela entra lá, ela pergunta, pô, mas Homens de Preto até hoje? Aí ela fala, tem coisas que mudam devagar, né? As coisas estão mudando, mas nem tão rápido assim. E o outro é o Rambo, cara. Eu fui no cinema assistir o Rambo, vocês acreditam? Mano, que inveja. Tava querendo assistir o Coringa. Cara, eu tava querendo assistir o Coringa, mas tava lotado, e aí a gente, vamos no cinema mesmo assim, né, tal, aí fomos assistir o Rambo, e cara, pra quem gosta de Rambo, como eu gosto muito de Rambo, cresci assistindo junto com meu pai,
Tá um filme até bem legal, sabe? Tá o Rambo clássico, assim. O Sylvester Stallone ainda tá conseguindo. É um filme divertido, assim. Então, pra quem quiser, né? Às vezes for no cinema, assistir outro filme, vai estar lotado. E quiser uma alternativa aí, assiste o Rambo. Tá bem legal, assim. É um filme bom. Por hoje é isso aí, galera. Espero que todo mundo tenha gostado do episódio. Mais uma semana concluída. Mais um podcast no ar. Agradecemos a todos que estão compartilhando, que estão trocando ideia, que estão comentando. Obrigado também a quem participou aqui, Bruno, Angélica e Paulo. O pessoal lá no grupo, um abraço muito especial para quem está lá no grupo. Essa semana estão entrando gente nova lá, sempre interagindo com a gente. Pode comentar aí, né, o que vocês acharam dos episódios. Quem quiser sugerir pauta, eu até falei lá, mas eu vou enfatizar mais por esses dias aí. Nós estamos querendo fazer um especial do Gavetão diferente esse ano. Então nós queremos algumas sugestões de mundos alternativos aí, né, de coisas, de uns ICs aí que se acontecesse. Então você que tá ouvindo quiser mandar pra gente, né, pode mandar nas redes sociais também, ou então vai lá no grupo do Telegram, t.me/Papo de Calçada Podcast, o grupo dos Papo com os ouvintes do Papo de Calçada. Vai lá e sugere pra gente. O pessoal que tá aí no grupo sugere também. Nós vamos anotar para fazer um especial Gavetão diferente esse ano, uma coisa mais interativa, um episódio amarrado no outro, tá? Então você já sabe, as redes sociais @Papo Calçada, no Twitter, no Facebook e no Instagram. O nosso blog é o Papo de Calçada podcast.blogspot.com. Lá você vai ter o Papo de Calçada todas as quintas-feiras. Tem o TV na Calçada quinzenalmente aos sábados, falando sobre séries e filmes. Tem o Remix saindo todas as terças-feiras. E de vez em quando tem um texto ou alguma coisa assim que a gente compartilha lá também, tá bom? E-mail, né? papocalçada@gmail.com. Quem quiser mandar um e-mail também, manda um comentário pelo seu aplicativo de podcast, entra lá no site ou vai lá no grupo. A gente sempre tá lendo todos os comentários, tá bom? E é isso aí, galera. Por enquanto, tá valendo a promoção ainda até novembro. Espero que o pessoal queira participar aí. Quem quiser ainda tá valendo, já as regras estão por aí em algum episódio de Papo de Calçada. Até a próxima semana, tamo junto. Abraço, Valeu. rapaziada! Até uma próxima. Quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.